Olá, bem-vindo à RTP África, mais uma edição do Viva Saúde. A prática da meditação, reconhecida internacionalmente como Mindfulness, tem sido objeto de vários estudos científicos, os quais têm consecutivamente demonstrado e alargado o âmbito dos benefícios alcançados. A saúde é já uma das áreas em que esta abordagem tem sido aplicada com resultados muito positivos. Para percebermos melhor o que é e como funciona o Mindfulness, comigo a psicóloga Dória Santos. Muito bem-vinda. Obrigada. E começo a perguntar, como é que surgiu o interesse da psicologia nesta técnica? Bom, esta é uma técnica realmente muito antiga e cujo apanágio não pertence à psicologia, mas como uma técnica de saúde mental e uma técnica que ajuda no desenvolvimento humano, a psicologia é uma área atenta também ao desenvolvimento da sociedade e foi assim que não quis ficar de fora, como por assim dizer. Começou através da medicina e existe um investigador pioneiro que trouxe a meditação para a medicina nos Estados Unidos, chamado Jon Kabat-Zinn, é assim o pioneiro desta área no Ocidente. Existem muitos outros que fizeram esta ponte e trabalhando com doentes com doença crónica. Nas áreas em que a medicina, ao trabalhar com esses doentes, doença crónica, dor crónica, sentiu necessidade de ir buscar algo mais para além das terapias puramente médicas e estudar um bocadinho como é que a mente pode ajudar nos processos de cura. E o que é exatamente o Mindfulness? Ok. O Mindfulness é ter a capacidade de estar no momento presente. Há uma forma que eu acho que é muito ilustrativa de explicar, que é quando nós conseguimos que a nossa cabeça esteja no mesmo lugar onde está o nosso corpo. Isto é, usufruir verdadeiramente do momento que estamos a viver, no presente. Não no passado, nas lembranças do passado, nas preocupações do passado, nem na antecipação do futuro. Nós sabemos que tanto o passado como o futuro nos pode trazer tormento, não é? A antecipação também do futuro traz-nos por vezes muita ansiedade, porque não podemos controlar o futuro, não é? E nós, como psicólogos, como psicoterapeutas técnicos de saúde, sabemos que daí vem uma das fontes de sofrimento, através desta dificuldade em usufruirmos da vida como ela é. E é possível estarmos sem esta ansiedade de pensar ou de projetar o futuro ou de pensar no que já passou? É possível viver apenas o momento presente? Com certeza, um exemplo dessa vivência do presente é quando nós observamos uma criança, não é? Uma criança vive normalmente no presente, não é? Aquela espontaneidade, aquele usufruto das coisas da natureza, uma criança na natureza, uma criança juntamente com as pequenas coisas, sempre a descobrir o mundo. E nós também já fomos assim, não é? Não quer dizer que voltemos a ser crianças, mas há um observar, um estar atento que nos faz falta. No fundo, é focar a atenção de uma forma controlada, sermos nós a focar a nossa atenção e a nossa atenção no voar, como se não fôssemos nós que a controlássemos. E esta é uma prática que está mais relacionada com o budismo. É também compatível com outras religiões? Sim, esta prática foi retirada do budismo, não é? Este autor que eu referi teve essa referência, não é? E muitos outros, verificando que o tipo de meditação exercida no budismo tinha pontos fortes que poderiam auxiliar as pessoas também no Ocidente. Existem outras religiões que terão outros tipos de concentração, existem muitos tipos de meditação, mesmo dentro do budismo. No entanto, nós sabemos que não é preciso ser budista para exercer, para fazer esta prática, porque a prática vale por si, não é? E, portanto, pode ser utilizada por qualquer pessoa. Portanto, à parte das religiões, o benefício está na prática. Sim, é isso. E, portanto, esta abordagem já está a ser estudada pela ciência, já há resultados, já há evidências demonstradas? Sim, muitas evidências, precisamente
relacionado com a pergunta que me fez. Por ter sido retirada do budismo, houve a necessidade de validar. Não é? Há muita desconfiança, vem de outra cultura também, não é? E é difícil sempre aceitar estas mudanças. E por uma questão de aceitação e de esclarecimento das pessoas, foi necessário fazer-se muitos estudos, não é? Há vários programas que já estão validados em todo o mundo. Começou por ser feito, por estes estudos serem feitos nos Estados Unidos e depois em Inglaterra e em muitos outros países, e há uma ligação muito grande com as universidades, portanto com a investigação, de maneira a poder validar. Portanto, neste momento há estudos científicos na área das neurociências, na área da psicologia, na área da medicina, relacionados com mindfulness, precisamente por esta necessidade de afirmar e de poder comprovar, não é? Existe a comprovação clínica, não é? E prática que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, na nossa saúde, no nosso bem-estar, mas é importante que isso esteja descrito em termos científicos e realmente já existem muitos estudos. E já está a ser usada na área da saúde enquanto terapia. Em que situações é que deve ser usada ou que já está a ser usada? Pronto, como eu referi, as doenças crónicas, a dor crónica, foi um dos campos por onde começou por ser usada, precisamente porque é uma área em que foi sentido que é necessário mais, para além das terapias medicamentosas, para além de analgésicos, porque existe uma necessidade de restabelecer o bem-estar geral da pessoa. E foi utilizada, nos Estados Unidos é já utilizada em mais de 700 hospitais, o mindfulness. Em Inglaterra, o Sistema Nacional de Saúde certificou o mindfulness como prática recomendada. Portanto, há uma ligação muito grande com a saúde, é um dos campos onde pode ser extremamente útil, quer seja na prevenção, não é? Da saúde mental, das depressões, da ansiedade, do stress crónico, como mesmo na intervenção com pessoas com dor, com doença crónica, fadiga crónica. É algo que pode ajudar imenso em casos com este tipo de sofrimento. E pode ser visto como complementar aos tratamentos tradicionais? Sempre, não é? O mindfulness não é uma panaceia, não serve para tudo. Também nem todas as pessoas se adaptam, ou não será indicado para todas as pessoas, neste sentido de ser uma prática que tem que ser individualizada na sua recomendação. Portanto, tem que ser sempre complementada com o tratamento médico, não é? Mas está demonstrado que permite um maior relacionamento, por exemplo, com a dor, não é? E um maior relacionamento consigo próprio, connosco próprios, um maior relacionamento com a vida. E isso ajuda nestes casos de grande sofrimento. E estes benefícios refletem-se tanto na saúde física como na saúde mental? Sim, a saúde é um todo, não é? E nós, eu sinto que nós, como psicólogos, temos que também, e técnicos de saúde, temos que fazer este maior esclarecimento, não é? A saúde mental está ligada à saúde física e a saúde física está ligada à saúde mental. Geralmente isso, corpo são em mente sã, não é? Sim, exatamente. E há muitos pontos onde existe esta ligação e onde nós vemos, não é? A dor é um dos pontos onde nós sabemos que a dor não é sentida, pode haver um mesmo procedimento e a dor é sentida por diferentes pessoas de maneira muito diferente. E, portanto, a intervenção não é só física, tem que ser também ao nível mental, psicológico, dos procedimentos, da relação médico-doente. Portanto, existem todo um conjunto de variáveis que fazem esta ligação. O stress, por exemplo, é também uma variável que nós sabemos que que é mental, tem a ver com as circunstâncias da nossa vida, mas que é como se fosse tem uma passagem para a saúde ou para a doença. A maneira como nós respondemos ao stress pode desencadear processos de doença ou pode ser mais vivido de uma forma mais saudável. Muito bem, já voltamos à nossa conversa. Muito bem. A gravidez e o nascimento de um filho causam alterações na vida, rotina e corpo da mulher. A vigilância da saúde da mãe após o parto é uma etapa que não pode ser descurada.
Vamos saber mais. Após o nascimento do bebê, é natural que as atenções se centrem no novo membro da família, mas é importante que continue a cuidar de si. Se teve um parto por via vaginal e tem uma episiorrafia, ou seja, se for necessário fazer um pequeno corte e dar alguns pontos no períneo na altura do parto, há alguns cuidados que deve ter para facilitar a cicatrização. É fundamental uma boa higiene do local para facilitar a cicatrização. Normalmente, estes pontos não necessitam de ser retirados, mas até serem completamente absorvidos podem causar algum desconforto. Esse desconforto pode ser aliviado pela aplicação de gelo e alguns analgésicos que o seu médico pode prescrever, mesmo se estiver a amamentar. Se foi submetida a uma cesariana, é importante que mantenha o penso limpo e seco e que siga as indicações dos profissionais de saúde em relação à renovação do penso e extração de pontos. Convém também já ter indicações acerca do método contraceptivo que vai utilizar, pois mesmo estando a amamentar, pode engravidar. De qualquer forma, antes de reiniciar a sua vida sexual, deverá ir a uma consulta de revisão cerca de 4 a 6 semanas após o parto. Esta consulta é fundamental para resolver eventuais problemas que possa ter, esclarecer dúvidas e para que possa ter a certeza de que o seu organismo está a recuperar convenientemente e para que possa estar em boa forma e em toda a sua plenitude para esta nova fase da sua vida. Voltamos à conversa com a nossa convidada. Existem situações em que esta técnica não é recomendada? Sim, depende das pessoas também, porque existem pessoas que, por exemplo, devido a uma patologia, se não conseguem estar sentadas, se não conseguem estar quietas, se não conseguem focar, talvez uma técnica que envolva o corpo com mais movimento, com mais dinâmica corporal seja mais adequada também para atingir a atenção plena, porque existem muitas formas de nós estarmos conscientes no aqui ou agora, no momento presente, não é? E, portanto, o mindfulness não será algo que nós queremos que toda a gente vá fazer de uma forma generalizada, neste sentido que temos que escolher. É? E falou em situações em que não se consegue estar quieto. Em relação às crianças, também podem usufruir desta técnica? Com certeza, e há todo o benefício em começarem cedo, porque é útil começar cedo a ter um autoconhecimento, é útil eles perceberem quem são e o que fazem a cada momento, não é? Perceberem o que lhes vai dentro da cabeça, não é? Eu costumo dizer que nós podemos falar às crianças de quase tudo, depende da maneira como falamos. Existem exercícios muito mais lúdicos, através da brincadeira, através de linguagem simples, em que eles podem começar desde pequeninos. Eles acham muita piada normalmente, porque fazemos exercícios mais curtinhos, que envolvem, por exemplo, os brinquedos deles, podemos integrar na rotina, não é? Fazer uma respiração antes de começar a comer ou quando vamos dormir e haver diferentes momentos para fazer isso. E aos pouquinhos eles vão aprendendo, não é? Quais são os momentos em que será útil fazer um bocadinho de respiração. Podemos até nem dar grandes nomes e grandes conceptualizações acerca do que vamos fazer, mas aprendermos a respirar, a parar, não é? Olhar para o que estamos a fazer. E eles normalmente acham muita piada porque toda a descoberta do mundo é interessante. Claro que assim será um treino para quando forem adultos muito mais interessante. Claro. E em relação às escolas, será benéfico para as crianças também, mesmo na escola, terem este tipo de prática? Será que, em termos de resultados, os resultados na escola, na forma como estão dentro da sala de aula, vai influenciar também as crianças? Com certeza, o grupo, não é? Eles habituarem-se em conjunto a fazerem aquilo que nós chamamos uma autorregulação, não é? Normalmente uma turma, um grupo na escola tem uma dinâmica e se juntamente com o professor se habituarem a haver alturas em que paramos, a ver esta consciencialização, esta tomada de consciência de como é que nós estamos, agora estamos muito agitados, mas vamos sair, vamos comer, por exemplo, que tal pararmos um bocadinho, ou vamos começar o dia,
não é? E existem já escolas, mesmo em Portugal, no qual o mindfulness é utilizado desta forma lúdica, por intervalos, não é? Não é os tempos são adequados às crianças e é extremamente útil para o autocontrole, para a comunicação, para a relação e até para o desempenho escolar. E nessa situação, nas escolas, envolvendo o horário escolar, qual a melhor hora para, de facto, as crianças praticarem o mindfulness? No início da manhã, no final do dia? Porque, de facto, há escolas que já têm esta prática em horários diferentes. Há diferença em fazer ou no período da manhã ou no período da tarde? Com certeza que haverá diferença, não é? Mas isto tem que ser adaptado também ao comportamento das crianças, ao tipo de sala que nós temos, não é? Ao tipo de dinâmica de grupo, à rotina daquela turma, à idade, não é? Pronto, em psicologia isto é sempre uma resposta que nós temos porque é tudo individualizado. No entanto, pronto, faz sentido, por exemplo, de manhã, quando nós ainda vimos um bocadinho acelerados do acordar, do apanhar, do vir no caminho para a escola, focarmos, não é? Vamos começar um dia de trabalho e também que tem momentos de pausa e focarmos no que vamos fazer em grupo é sempre interessante, não é? Mas depende das crianças, não é? Depende de como é que as crianças recebem isso. É também muito útil fechar o dia com alguma autoconsciência. Não é? E no final do dia já não estarão demasiado agitadas para conseguir focar? Faz sentido às vezes antes de dormir também, porque também as crianças vivem um mundo frenético, não é? Também elas cada vez mais, cada vez mais, não é? E às vezes elas também têm alguns sintomas desta aceleração. E pode ser até um momento de interação nas famílias, não é? Entre os pais e os filhos, entre os educadores, entre os responsáveis, em que nós podemos todos acalmar um bocadinho. Muito bem. E nas pessoas saudáveis, pode contribuir para a prevenção da doença? Com certeza. Quando me diz isto, quando me fez esta pergunta, o que eu me lembrei logo foi do desporto, não é? Que nós, realmente há pessoas que às vezes fazem mudança de vida e aderem ao estilo de vida mais saudável porque já estão doentes de alguma forma. Mas nós sabemos hoje que o desporto está generalizado, que o desporto contribui para a prevenção da doença e mais do que isso para uma vida saudável e portanto é uma técnica que pode ser inserida num conjunto de um estilo de vida mais saudável. Felizmente já estamos a conceber que temos que tratar também da nossa mente como uma higiene mental, que é um termo que eu gosto muito porque é como um lembrete, não é? De que nós não somos seres fazedores de coisas, somos também seres que temos que muitas vezes olhar para nós, cuidar de nós, não é? E cuidar de nós não é só do corpo, a nossa higiene física, também precisamos da nossa higiene mental. E estes tempos de paragem, quando diz que à noite é uma boa altura para fazer, devemos substituir o ver televisão, por exemplo, no final da noite, por meditação? Seria uma boa substituição? Nós, quando praticamos, temos que praticar com uma certa rotina, com uma certa disciplina, porque se fizer uma vez por semana talvez não veja efeitos práticos na sua atitude perante a vida. Portanto, deve ser uma prática diária, não é? Mais uma vez, como a higiene física também deve ser uma prática diária, a higiene mental também deverá ser. E para mudarmos a nossa vida de modo a incorporarmos esta prática, vamos ter que arranjar tempo. Não é? Nós nunca temos tempo para nada. Por vezes essa dificuldade, não é? E por isso, se for um bocadinho do tempo da televisão, até pode ser que seja uma boa ideia, não é? Depende, temos que fazer prioridades, não é? E quando nós temos algo que na nossa vida nos faz olhar para nós restabelecemos as nossas prioridades. Se o mindfulness, a meditação ou qualquer outra prática que nós possamos fazer que nos ajuda a redirecionarmos, a reavaliarmos, é útil. Portanto, pode ser que no momento da televisão possamos tirar uns minutinhos para cuidarmos de nós. E
E esses minutinhos, quanto tempo será? Quanto tempo devemos fazer de meditação ou deve-se fazer de meditação? Depende dos programas, não é? Eu, quando trabalho com crianças, faço muito pouquinho tempo, não é? Ou se fizer com as minhas crianças em casa, faço uma prática curtinha de cada vez, dependendo da idade. Mas existem programas que, com 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, já é uma prática que produz resultados, não é? Desde que sejamos um pouco disciplinados também. É como desporto, no fundo, exato, não é? Tem que ser a disciplina de fazer todos os dias. E durante quanto tempo é que se deve fazer para começar a surgir os resultados? Há programas que têm 8 semanas, portanto, 8 semanas com uma intervenção também ao nível da nossa vida, isto é, ir ao programa, mas depois fazer em casa. Já existem estudos sobre resultados, sobre este tipo de frequência, portanto, não é como uma psicoterapia, não é como um tratamento que precisa de ser prolongado para ver os primeiros efeitos. E é possível fazer em casa, sozinho, sem ter outro tipo de instrução? Sim, muitos programas têm já os CDs, livros, convém ter alguma investigação, alguma orientação, mas sim, é possível e preciso que o possamos fazer também de forma autónoma, incorporarmos na nossa vida, não é? Porque se dependermos de alguém ou de algo para fazer, já não será este encontro com o nosso interior, mas é talvez alguma orientação e investigação, procurar alguém que seja certificado na área é importante. Se bem que há muitas formas de meditação também, não é? Volto a dizer. Com certeza. O Viva Saúde é também uma oportunidade para ver esclarecidas as suas dúvidas. Se tem perguntas que gostaria de fazer aos nossos convidados, adira à nossa página no Facebook e escreva-nos. Hoje respondemos à Rosália Évora, que partilha connosco a seguinte questão. Já tentei meditar para combater a ansiedade, mas fico ainda mais irritada. Não consigo parar de pensar. É normal? É normal? Sim, é normal porque o objetivo e a função da nossa mente é pensar. Não é? Por isso, a mente pensa. E mesmo quando estamos a meditar, mesmo quando paramos um bocadinho, a mente continua a pensar. A meditação muitas vezes foca-se, por exemplo, num objeto como a respiração, que é muito útil, está sempre connosco, não é? Nós estamos sempre a respirar, apesar de que muitas vezes não de forma consciente. E, portanto, focarmos na respiração é uma forma de acalmarmos a mente, mas não de parar de pensar. Os pensamentos estão lá na mesma. Claro que existe o exercício que é observá-los, deixá-los passar, deixá-los existirem sem mergulharmos neles, não é? Sem entrarmos num filme, como se entrássemos no cinema e não pudéssemos mais sair. No fundo é sabermos que nós não somos os nossos pensamentos, não é? Eles existem como se nós fôssemos o céu e pudéssemos olhar para eles como nuvens, não é? E quando desenvolvemos essa capacidade, temos mais controle sobre eles, não é? E, portanto, deixar de pensar não é um dos objetivos da meditação. Muitas vezes pensa-se que é precisamente isso, que só se consegue chegar ao objetivo final se deixar de pensar. Não é possível deixar de se pensar. Não, é possível por pequenos minutos concentrar-nos num objeto, num foco, não é? Eu posso me concentrar na respiração, no batimento do meu coração, posso me concentrar no meu corpo, no estado como está o meu corpo, não é? É algo que se faz muito no Mindfulness para a saúde, em que as pessoas têm que desenvolver uma outra relação com o seu corpo, não focarem-se só na dor, mas focarem-se naquilo que não é dor naquele momento. É uma forma de aprenderem a lidar com a dor de outra forma. E por isso nós temos que aprender a desenvolver esse objeto de concentração, mas os pensamentos virão na mesma. E não virão só pensamentos, virão sentimentos também. A diferença é que nós estamos conscientes deles e podemos escolher como lidar com esses pensamentos e com esses sentimentos. A curto prazo, a médio, a longo prazo, depende das pessoas. As pessoas começam na sua vida, porque o Mindfulness também é uma forma de estar na vida, começam a reconhecer esses pensamentos e esses sentimentos no dia-a-dia, não só enquanto fazem a meditação. Isso é muito útil, porque criamos um espaço de escolha, não é? Eu estou a começar este tipo de interação
por exemplo, no trânsito, deixa-me nervosa, ou eu estou a sentir raiva, estou a sentir uma certa tensão. Então, perante isto, como é que eu quero reagir? Não é? Vou irritar-me, não é? Vou expandir a minha raiva, ou respirar um bocadinho e vou reagir de outra forma. Dá um espaço de escolha. Eu acho que isso é que é o mais interessante no Mindfulness, que também podemos conseguir de outras formas. Em psicoterapia tentamos desenvolver isso de outra forma, mas Mindfulness é uma maneira também. Portanto, a nível dos benefícios, muda toda a forma como vemos a vida ou como lidamos no dia a dia com as dificuldades que nos surgem? Sim, eu creio que o nosso mundo, neste momento, existem já muitos estudos sobre a forma como nós estamos a viver, que é muito acelerada, com muita estimulação, não é? Por exemplo, ao nível das crianças já se vê isto, não é? As crianças hoje são mais agitadas do que eram noutras gerações, e nós precisamos de encontrar uma forma de equilibrar, não é? De equilibrar toda esta estimulação. E o Mindfulness pode ser uma dessas formas, nós encontrarmos o equilíbrio. E muda a própria personalidade da pessoa? É difícil mudar a personalidade dessa maneira, não é? Nós não deixamos de ser nós próprios, não é? Não vai mudar a nossa identidade. Pode se tornar mais funcional perante situações que são desafiantes, não é? Porque se eu aprender a lidar com os meus sentimentos, as minhas emoções mais desafiantes, se eu souber qual é o processo desde quando aparece um pensamento negativo e eu sei onde é que aquilo vai dar e aprendo a ter mais consciência, mais controle do processo, eu não vou deixar de ser quem eu sou, mas posso passar a ser até mais funcional, não é? E tendo em conta a sociedade em que vivemos, a sociedade tecnológica e digital em que nós vivemos, em que toda a gente tem telemóveis, toda a gente trabalha à frente de computadores e etc., acaba por ser também uma forma de pararmos um pouco e deixarmos a tecnologia, ou é um pouco mais difícil nós continuarmos, é mais difícil nós fazermos esta meditação, fazermos esta técnica, tendo em conta que temos todos estes estímulos à nossa volta. Olha, essa é uma questão muito interessante, porque se nós formos pensar do que é que nasce primeiro, não é? Se é uma necessidade porque no mundo moderno nós já não nos estamos a sentir tão confortáveis, ou se existe aqui um casamento, não é? Entre o nosso estilo de vida exige que nós já estejamos a fazer qualquer coisa, não é? Eu vejo que existe uma preocupação diferente com a saúde, existe uma interpretação diferente também do que é a nossa saúde, não é? Nós sabemos que depende também dos nossos comportamentos, não é? Não são só as bactérias, não são só os vírus, não é só a idade. Depende também do que é que nós fazemos ou deixamos de fazer, não é? E, portanto, é uma sociedade também cada vez mais informada, não é? Não é só coisas más que vêm da tecnologia, vem também algum conhecimento e informação, e as pessoas sabem que podem controlar estes estímulos, não é? Infelizmente, às vezes essa consciência vem porque algo deixa de funcionar tão bem, não é? Ou por exemplo, a ansiedade está a crescer, não é? Os níveis de pressão também. Nós podemos aprender por este sofrimento coletivo, mas acho que não é a melhor maneira, não é? Nós podemos aprender também pelo esclarecimento, pela ciência, pelo esclarecimento. E há cada vez mais pessoas que têm aderido a esta técnica, de figuras públicas inclusive. Acha que é uma moda ou que é muito mais do que isso? É muito mais do que isso, mas também é uma moda. Nós temos que saber olhar para os fenómenos com algum sentido crítico, não é? E por isso eu lhe diria, não será para todos, nem é uma panaceia que resolve tudo, é um instrumento. Não é? É uma ferramenta. Se essa ferramenta nos auxiliar no nosso dia-a-dia, e mesmo não servindo para todos, se há pessoas que não se adaptam, mesmo não servindo para todos, se servir para nós escolhermos, não é? Para aprendermos um bocadinho mais, se esta discussão servir para nós aprendermos um bocadinho mais da necessidade do desenvolvimento pessoal,
por aí é um fenómeno muito interessante, creio eu. Em muitos países já está muito generalizado, nas escolas, nas empresas, nos cursos, nas universidades, e isso é um sinal também da sua utilidade, mas também temos de ter sentido crítico, não é? Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O Viva Saúde termina por agora, mas continua para si em rtp.pt/play, onde pode ver e rever todos os episódios. Junte-se ainda à comunidade de amigos do Viva Saúde no Facebook e escreva-nos. Muito obrigada por ter estado desse lado. Espero por si já no próximo programa. Viva bem, viva saúde!